noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus bem forte aí, vamos ver. Amém. Vocês querem mesmo, hein? Abre lá para nós, então, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Quem quer sair daqui nesta noite com uma vida transformada? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Só lhe falta uma coisa. E nós vamos entender através desse texto de Atos capítulo 9. Eu quero falar com vocês sobre a conversão mais famosa, uma conversão muito famosa, onde essa pessoa teve uma mudança de rumo, uma mudança de direção. Era alguém muito conhecido e reconhecido religiosamente, e ele deixou tudo para viver um anonimato do Evangelho, o anonimato das boas novas de salvação. Ele deixou de ser seguido e admirado pelos religiosos para ser perseguido. Eu quero mostrar para vocês a mudança que teve na vida deste homem. O que é uma verdadeira conversão? Eu quero ler com vocês alguns textos aqui e explicar para vocês o que nos falta para que a gente alcance a paz, para que a gente alcance a estabilidade emocional, para que a gente tenha domínio próprio e finalmente aquilo que todos querem, e a Bíblia é muito clara em dizer que isso ele faz tranquilamente, a prosperidade. Porque se eu falar que quem quer ser próspero, todo mundo, mas quem quer deixar de ser seguido para ser perseguido, todo mundo fala, não, aí não. Mas igreja, o que este homem fez para ser chamado de apóstolo Paulo? O que este homem fez para fazer parte da Bíblia, escrevendo 13 livros? Para alcançar uma paz tamanha, que ele fala assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele estava em paz. Eu quero ler com vocês o versículo 2, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Ele estava indo para Damasco, e ele pede cartas para os líderes da sinagoga para prender aqueles que servissem Jesus, aqueles que confessassem Jesus, aqueles que fizessem parte da seita, entre aspas, de Jesus. E esse é um grande erro que nós também acometemos em pleno século 21. Não temos conhecimento, falamos do que não conhecemos. Paulo não tinha conhecimentos de Cristo, então ele taxava Cristo como seita. Paulo não tinha conhecimento de quem era Jesus Cristo, então ele perseguia as pessoas que serviam a Jesus. Muitos de nós erramos, igreja, por falta de conhecimento. Muitas das nossas direções é totalmente errada, porque nós não temos conhecimento, nós vamos andando porque vê os outros andar. Uma pessoa uma vez veio contar o testemunho dela para mim, e ela me disse, ela falou, pastor, minha família inteira era de uma religião X, meus avós, meus pais, e eu estava no mesmo caminho, na mesma direção. Mas então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar.
O que era que aquele livro que esse livro tão famoso tinha para me oferecer? Foi então que eu percebi que aqueles que eu tanto zombava, que eram os cristãos, os crentes, aqueles que eu tanto tirava sarro quando eu era criança, eram os que estavam certos, eram os que tinham a verdade. Eu não estava andando na verdade, eu estava cego, eu andava porque os outros andavam. Tem um texto muito conhecido e eu quero ler com vocês, porque eu sempre cito ele, hoje eu quero ler, está lá em Atos 17, capítulo 11, coloca para nós ali, Arthur, Atos 17, 11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Paulo estava pregando em Bereia, ele estava ensinando as pessoas quem era Cristo em Bereia, e os bereianos pegavam a Bíblia e liam para ver se aquilo que Paulo estava ensinando era verdade, se aquilo que Paulo estava falando era realmente o que estava escrito, enquanto os de Tessalônica não. E se você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia fala assim, e muitas pessoas nobres se converteram, muitas pessoas de todas as classes sociais aceitaram Cristo como Salvador, tiveram uma mudança de vida, uma mudança de direção. Por quê? Porque buscaram o conhecimento. Como que nós vamos ter a vida transformada, igreja, se nós não temos conhecimento? Como que nós vamos ver uma mudança de vida, se nós não buscamos o conhecimento? Andamos de qualquer maneira. Eu canso de ver e canso de falar, e não vou parar de falar, porque isso é a verdade, e uma hora eu vou ser cobrado, principalmente quando eu estiver diante da glória na minha morte, e eu não quero ser cobrado. Pessoas que vêm aqui e ouvem o Evangelho, aqui não tem uma imagem de escultura, aqui não tem uma imagem de nada, porque nós não seguimos imagens, e depois postam nas suas redes sociais que foram na missa, postam lá a cruz com a imagem, uma imagem lá, porque não é o Cristo, porque o Cristo não está mais na cruz, ele ressuscitou. Nós cansamos de ensinar isso para as pessoas, mas eles não acreditam ainda. Vão em centros, vão em mesas, vão receber passe, vão para tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. São pessoas que infelizmente vão queimar no mármore do inferno, como diz aquela novela antiga, porque não sabem o que estão fazendo. Estão como Saulo, perseguindo a igreja porque é uma seita, mas não sabia, não tinha conhecimento. Pessoas que não são fiéis àquilo que acreditam, pessoas que não são fiéis àquilo que seguem. Como eu falei aqui há umas 2 semanas atrás, porque semana passada foi a pastora que pregou, eu falei, me chamaram para ir numa costelada assim, na igreja católica. Não vou, porque é carne sacrificada a ídolo, eu não como, não vou. Não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu sou cristão, eu sou crente, e se eu creio na palavra, a palavra fala a palavra de Deus fala que eu não tenho que seguir ídolos, que eu não tenho que seguir imagens, que eu não posso comer nada sacrificado a ídolos. Mas é uma seita, são os extremistas. Não, igreja, é uma época frágil, é uma época fraca, é uma época, como a própria palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, que a vontade de Jesus Cristo é de vomitar o povo difícil, o povo complicado. Vamos continuar na conversão desse homem, o que mudou a vida dele, o que faltava para ele. Vamos ler no versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todas as vezes Jesus fala com nós, e não é só comigo que sou pastor não, você já ouviu a voz do Senhor. O problema é que muitas vezes você não quer entender, porque na maioria das vezes que o Senhor fala, Ele vai pedir algo para você.
Na maioria das vezes que o Senhor vem, num sonho, numa visão, ou toca na sua mente, no seu coração, Ele vai te pedir algo, e esse algo dói. Este algo é algo que te traz prazer. Este algo é algo que tem afastado você da presença dEle. E aí o que você faz, muitas vezes? Está amarrado, Satanás. Não vou fazer, não quero. A maioria das pessoas não conseguem ter paz de espírito, não conseguem ter paz no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na sua família, ter domínio próprio, porque hora que a voz vem, ele não está aberto para receber aquilo, ele não está pronto para ouvir aquela voz e ter uma transformação. Eu poderia citar N situações da minha vida, onde Jesus falou comigo, e eu tive que tomar uma decisão, eu tive que mudar algo na minha vida, algo que doeu, algo que não foi fácil, muitas vezes rotina, e rotina não é fácil mudar, mas eu sempre preferi ter paz do que ter razão. Então vamos mudar. Versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples. A pessoa sabe que isso está levando ela para o buraco. A pessoa sabe que isso vai trazer consequências sérias para a sua saúde, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida financeira, sei lá as circunstâncias que envolvem a sua vida, mas você sabe que essas atitudes vai te levar para algum lugar, vai te trazer alguma consequência grave, mas você fica ali, lutando para não deixar, batalhando para não deixar, recalcitrar. O que é recalcitrar? É você dar murro em ponta de faca de uma maneira bem simples. Eu ia explicar aqui que é o boi que eles usam lá, a lança tal, mas vamos fazer simples. Murro em ponta de faca. Você está vendo que está te machucando, você está vendo que você não vai ganhar, que vai te acabar com a sua mão, mas você está lá, esmurrando a ponta da faca. Jesus está falando aqui para Saulo, porque Saulo ainda não havia se convertido, então ele ainda não era Paulo. Jesus está falando para Saulo: cara, para de lutar contra aquilo que você sabe que vai te trazer consequências. Para de lutar contra uma transformação. Para de relutar contra a mudança. Igreja, nós temos uma dificuldade tremenda, e quando eu falo nós temos, eu não digo igreja, eu falo ser humano, pessoa, indivíduo. Nós temos medo de mudança. Nós gostamos daquele nosso mundinho, onde nós conhecemos e conseguimos pisar. Tá te ferrando, só te traz problema, só te traz dificuldade, mas você fala: eu sei como lidar com isso, eu sei como fazer isso, eu prefiro desse jeito do que uma mudança para algo que eu não sei como é que vai ser, que eu não sei como que vai fazer. Muitas pessoas, igreja, relutam para não mudar, relutam para não transformar a sua vida. Vem na igreja domingo, quarta, terça, frequenta os cultos, ouve o pastor Júnior, ouve podcast, ouve YouTube, ouve televisão, ouve para todo lado, mas não muda, não tem uma transformação, não tem uma mudança de atitude, não tem uma mudança de direção como este homem teve. Vou usar a ministração da pastora da semana passada, acredito que todos vocês ainda lembram. Zaqueu era
cobrador de impostos. Zaqueu era publicano. Zaqueu era rico. Quando ele se encontrou com Jesus, ninguém precisou ficar pregando para ele não, igreja. Ninguém ficou precisando falar que ele era ladrão e que ele roubava, não. Ele mesmo disse: a partir de hoje, o que eu tenho eu vou dividir e ajudar os pobres. E se alguém foi lesado e achar que eu roubei, que eu cobrei a mais do que era o normal, pode vir aqui que eu restituo 4 vezes. Foi assim ou não foi? Mudança de vida, mudança de história, como a Simone abordou bem aqui. Às vezes Zaqueu não dormia, às vezes Zaqueu tinha um problema psicológico muito grande pela situação que ele vivia, ele estava cansado daquilo, ele preferiu viver uma vida mais humilde, dando o que ele tinha, as suas riquezas aos pobres e devolvendo o que ele havia roubado, mas ter paz com Cristo, do que continuar aquela vida que ele estava vivendo. Igreja, não entra na minha cabeça pessoas querer mudança, fazendo as mesmas coisas. Se eu estou fazendo um bolo e eu erro essa receita, o que eu tenho que fazer na outra vez? Mudar a receita, não é assim ou não? Ou eu vou ser o idiota, o ignorante, o burro de fazer do mesmo jeito? Jogar dinheiro fora novamente, desperdiçar gás, desperdiçar tempo, desperdiçar tudo. Não, eu vou mudar a receita. Quer ter uma mudança de vida? Tem que mudar a sua direção, tem que tomar uma decisão e ir para outro rumo, para outro lugar. Outra pessoa que não teve uma mudança, na verdade, o jovem rico, também a pastora Simone citou ele. A Bíblia fala que ele chega para Jesus e ele fala assim: bom mestre. E Jesus fala: por que me chama bom? Bom é só Deus. Mas o que você precisa? Ele fala: eu quero ser salvo, eu quero ter direito à vida eterna. Aí Jesus fala: já ouviu falar dos mandamentos? Você cumpre os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Ele fala: todos esses mandamentos eu cumpro eles desde a minha infância. Eu faço e obedeço eles desde quando eu era criança. Aí Jesus fala assim para ele: só lhe falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue. O que a Bíblia fala que ele fez, igreja? Abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora, porque ele não conseguiu se desvencilhar do seu dinheiro, ele não conseguiu deixar as suas riquezas, ele não conseguiu deixar aquele padrão de vida que ele tinha, ele não conseguiu deixar, vamos falar aquilo que nós entendemos e todos sabemos, os bons restaurantes, ele não conseguiu deixar as roupas de marca, ele não conseguiu deixar os carros de luxo, ele não conseguiu deixar a classe social que ele pertencia, ele não conseguiu. Jesus não foi maior do que o dinheiro para ele. Aí a Bíblia até fala, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que quem sabe esse versículo? Um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico não quer deixar, o rico não quer abrir mão. Agora eu quero falar de uma pessoa que abriu mão de tudo, e todos conhecem a história dele, porque ele é conhecido como o pai da fé, Abraão. O que Deus fala para ele? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que ele fez? Largou tudo. Pegou sua esposa, pegou os seus escravos, porque ele não tinha filho, o seu gado, os seus jumentos, e foi, deixou parentes, deixou familiares, irmãos, deixou tudo. O único que foi com ele foi o seu sobrinho Ló, que depois deu problema para ele, depois trouxe situações
desagradáveis na vida de Abraão. Mas ele deixou, igreja. Ele deixou para poder seguir aquilo que ele ouviu, aquilo que era a vontade de Deus. E depois de um tempo, da promessa se cumprindo na vida dele, porque a promessa era que ele seria pai de uma nação, e nasceu Isaac, nós conhecemos essa história. O que Deus pede para ele, igreja? Sacrifica teu filho. Só que ele tinha outro filho, alguém lembra? Tinha. Quem? Ismael. Não seria mais fácil sacrificar Ismael, igreja? Não era filho com Sara? Só que a Bíblia é muito clara: sacrifica teu filho, teu único filho. Ou seja, eu quero Isaac, eu não quero Ismael. Eu quero o teu único filho com a esposa que era estéril. O que ele faz, igreja? Ele se dirige até o lugar chamado Monte Moriá, onde hoje existe uma sinagoga. O monte está lá ainda, viu, igreja? No mesmo lugar. E vai ser construído o terceiro templo naquele lugar. Ele se dirige até o Monte Moriá, acredite-se que 3 dias de viagem. E a hora que ele estava para fazer, para sacrificar, Deus fala: não precisa, tem um cordeiro ali, sacrifica ele no lugar do menino. Igreja, Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Era para nós sermos sacrificados, era para que nós morrêssemos. Mas aí Deus falou assim: não precisa morrer vocês não, meu filho vai morrer no lugar de vocês. Basta vocês aceitar, basta vocês ter uma mudança de vida, basta vocês querer uma transformação. Vamos ler o versículo 6. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando pela... Eu estou lendo 8, perdão, igreja. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Muitas vezes nós precisamos olhar para o alto e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Muitas vezes nós precisamos ter a atitude de chegar diante do nosso Pai e falar: Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Igreja, eu vou falar de mim, que é mais fácil. Eu me converti, aceitei Jesus como Salvador, fui batizado. Primeiro me casei, porque eu não era casado. Então eu me casei, depois eu passei pelas águas do batismo. E um dia eu estava no banco igual vocês, sem compromisso nenhum. Chegava a hora que eu queria, acabava o culto, conversava ali um pouquinho com quem me agradava e depois ia embora. Mas um dia o Espírito Santo me incomodou, falou: até quando você vai ficar aí nesse banco? E eu falei para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? E naquele exato momento, igreja, eu vi um diácono do meu lado, ele ficava em pé dentro da igreja, e eu senti que era aquilo que ele queria de mim, que eu fosse trabalhar, que eu fosse um diácono. E naquele mesmo dia eu cheguei no pastor e falei: pastor, eu quero entrar para o diaconato da igreja, eu quero fazer parte do corpo diaconal. E eu sabia que ia trazer mudanças, consequências para a minha vida, igreja, porque eu já não poderia chegar a hora que eu quisesse, eu tinha que chegar 40 minutos mais cedo. Eu já não poderia ir embora na hora que eu quisesse, porque eu teria que esperar todos irem, fechar a igreja, conferir tudo junto com os outros diáconos, lógico, da escala. E eu teria que ir embora junto com o pastor, eu não poderia sair antes do pastor. Eu saberia que traria algumas consequências, algumas situações, mas eu falei: é o que o Senhor quer de mim, é o que Ele espera de mim.
Às vezes as pessoas olham para as vidas assim e falam assim: como que o cara conseguiu alcançar? Obedecendo. E eu estou falando obedecendo desde lá de trás, não é agora. Hoje eu estou com 43 anos, eu estou falando de coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 20, 21. Eu tenho negado a minha vontade, eu tenho negado os meus desejos desde os meus 21 anos. Tem pessoas aqui com 20 e poucos anos que ainda nem se decidiram por Jesus, mas acham que sim. Mas continuam fazendo coisa errada, continuam tomando decisões erradas, continuam indo por caminhos errados, continuam fazendo aquilo que é a sua vontade, o seu desejo. Quando eu me decidi por Cristo, igreja, eu sabia que eu tinha que deixar tudo para trás. Saulo, neste momento, ele está dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? Deus fala para ele assim: entra na cidade e fica lá até que eu fale com você. Entra na cidade, fica lá e espera eu falar contigo. Muitos aqui, Jesus está falando assim: entra na igreja e deixa eu falar com você. Deixa eu tocar na sua vida. Igreja, e é interessante, eu já vou falar disso aqui para mim não ter que voltar, que Deus prepara um pregador para Saulo, um pregador chamado Ananias. E a hora que Deus fala para ele: vai lá em Damasco, na rua chamada direita, na casa tal, tem um homem lá de Tarso chamado Saulo, ele é vaso escolhido, ora por ele está esperando você chegar lá, porque ele já te viu entrando na casa em visão, mostrei para ele em sonho. Sabe o que o pregador, o Ananias, falou para Deus? Vou nada, você é louco? O cara aprende, eu sei quem é esse homem, vou nada, estou fora desse cara. Deus fala: não, é vaso escolhido, eu escolhi ele, vai lá. Igreja, muitas vezes as pessoas chegam na igreja, isso me traz até um pouco de repulsa. Ai, pastor, o fulano olhou torto para mim. Olhou mesmo, porque você está vindo do mundo cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de manias, roupa tudo colada, a vácuo, não é o padrão da igreja, mas você está vindo, as pessoas estão olhando para você, então assim, será que vai mudar? Será que vai ter transformação? E tem pessoas que estão há 10 anos da igreja e não mudou ainda nem a roupa. Tem pessoas que estão há 10 anos da igreja e não mudou ainda. A Priscila sabe, ela está cansada de ouvir lá no escritório. Como que é a fala? Eu nem lembro como é que eles falam lá. Nossa Senhora, eu falo: nossa não, tua, não é minha não. Pessoa de igreja, pessoa cristã. Nossa Senhora, nossa não, tua, não é minha não. Pessoas que não mudam a fala, e eu estou falando aqui de algumas coisas religiosas, mas vamos falar de outras coisas, pessoas que não mudam o palavreado de baixo escalão, que xinga que nem um louco, não mudam a sua história, mas querem alcançar algo diferente. Me ensina como é que faz isso, me ensina como é que consegue isso, porque eu não consigo. Eu tive que ter uma transformação para conseguir alcançar as coisas. Ai pastor, fulano ficou olhando torto para mim. Lógico, Ananias não queria nem ir visitar Saulo. Ananias falou: o quê? Você está louco? Eu vou lá visitar Saulo? Ele vai me prender? Aí vem, cheio de dificuldade, cheio de problema, igreja. As ovelhas se defendem. As ovelhas, elas estão na espreita, elas falam assim: peraí, será que não é lobo no meio das ovelhas? Quando eu comecei na igreja não foi diferente não, quando eu comecei o evangelho não foi diferente não, mas eu tinha que saber se eu queria Cristo ou se eu queria as pessoas. Eu tinha que saber o que eu queria para a minha vida.
Igreja, Jesus fala para Saulo: entra na igreja, entra na cidade, fica lá que eu vou mandar um pregador lá para você. Entra na igreja, senta nesses bancos, pede para o Senhor o que Ele quer de você, e espera, que Ele vai mandar uma palavra, Ele vai mandar um pregador, Ele vai mandar uma forma, de você entender o que Ele espera de você. Ananias, mesmo contra a sua vontade, foi. Ananias foi até lá. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Todos que estavam com Saulo ouviu a voz. Todos que estavam com Saulo caíram do cavalo. Todos que estavam com Saulo tiveram aquela experiência. Mas com quem que Deus queria falar, igreja? Com Saulo. Com Saulo. Eu chamei fulano, ciclano para ir comigo, mas eles não quiseram ir. Ou então foram e não voltaram mais. Igreja, aqui nesta noite, assim como naquela situação que aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás, Deus está falando com a igreja toda, falou com todos aqueles que estavam com Saulo, mas só um entendeu, só um compreendeu, só um respondeu. E aqui, nesta noite, não é diferente. Todos estão ouvindo, mas poucos entenderão, poucos responderão, poucos vão querer uma transformação, porque querem continuar recalcitrando contra os aguilhões, querem continuar no pecado, querem continuar dos seus desejos, querem continuar nas suas escolhas, sabe que vai trazer consequências, sabe que vai ter problemas, sabe que alguns dessas situações pode te levar até por uma perdição eterna, que é o inferno, mas vão continuar recalcitrando contra os aguilhões, porque ouviram, mas não entenderam, ouviram, mas como diz o ditado popular, entrou por aqui e saiu por aqui, ou então estão no celular, estão comendo o canto da unha, estão indo no banheiro, estão variando, vagueando. Por quê? Porque a palavra é direcionada a todos, mas poucos entendem. Como que eu vou ter uma transformação de vida, pastor? Se eu tiver uma mudança, se eu tiver uma mudança de direção. Saulo deixou de ser um líder para ser um perseguido. Saulo deixou de ser seguido por pessoas para ser perseguido. Saulo abriu mão de tudo, porque ele queria ter paz, porque ele queria andar no caminho correto, porque ele queria estar na direção certa. Igreja, muitas vezes tomar uma decisão pela coisa certa vai te trazer obstáculos, vai te trazer dificuldades, e você se alegre quando isso acontecer. Sabe por quê? Porque você está na direção correta e o inimigo está tentando te parar. Se ele não está tentando te parar, é porque você já está na lama, e ele está falando: deixa lambuzar, não preciso fazer mais nada. Ai, pastor, depois que eu me arrependi, depois que eu tive essa mudança de vida que o senhor tanto fala, depois que eu tive essa transformação e chamei Jesus para a minha vida, as coisas pioraram. Não, é errado pensar desse jeito. O que Jesus fez foi acender a luz na sua vida e te mostrar que existem vários obstáculos a serem superados. Obstáculos esse que antes de Jesus acender a luz, você já vinha trombando, batendo, se machucando, se ferrando todo, mas estavam ali. Jesus só acendeu a luz.
e falou: meu irmão, minha irmã, vou te ajudar a caminhar de uma forma mais fácil, os obstáculos estão aqui, desvia deles. Esses obstáculos sempre estiveram na sua vida, porque fazem parte da sua história, fazem parte da sua tradição, fazem parte da sua criação. São maldições hereditárias que vem vindo. Ele só acendeu a luz. Ai, eu fui no culto, o pastor falou que eu não posso mais beber. Glória a Deus. É um obstáculo na tua vida, que os seus pais sofreram com bebida, os seus avós sofreram com bebida, e Ele está te abrindo os olhos para que você pare, para que você ponha um ponto final naquilo. Igreja, Jesus, Ele quer que você tenha uma transformação, mas para isso, você tem que ouvir a voz dEle, atender o chamado, e não ficar lutando por uma mudança. Abraão não ficou lutando, Zaqueu não ficou remoendo que ele era rico. Não, deixa isso tudo para lá, vamos viver uma vida nova. Igreja, nós precisamos nos converter de verdade, deixar as coisas que são velhas, para viver aquilo que é novo, para viver aquilo que vai transformar a sua vida. Versículo 9, esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. No começo da caminhada com Cristo, igreja, muitas vezes você não vai ter a exatidão daquilo que Deus quer para você. Você vai estar cego como Saulo. Mas aí o que você tem que fazer? Ficar na igreja, até Ele te mostrar, até Ele te falar aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele quer de você. Eu conheço pessoas, igreja, que não trabalham em diaconato, não trabalham em ministério de louvor, grupo de homens, mulheres, nada, mas Deus deu capacidade financeira para eles. Deus deu um dom para ele, que a Bíblia chama de dom financeiro, e eles abençoam a igreja, eles abençoam o ministério, financeiramente. É um dom que Deus dá para a pessoa, e é dom que está na Bíblia, igreja, é um dom mesmo, dom de contribuição. Eu sempre leio aqui, eu sempre oro aqui falando desse dom. Então nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Às vezes Deus quer te prosperar de uma tal maneira, mas você não consegue nem dar teu dízimo aqui na frente. Ai pastor, mas quando eu ganhar 10 mil eu dou 1.000, dá nada. Quem não dá dízimo de 100, não dá dízimo de 1.000, quem não dá dízimo de 1.000, não dá de 10 mil. Nós precisamos entender qual que é o nosso chamado. Estou te prosperando, estou te abençoando financeiramente. Às vezes o teu chamado é o dom de contribuição, é um dom, igreja, pode procurar na Bíblia, pode procurar que você vai ver lá. Eu não lembro agora se está em 1 Coríntios 12, ou em Romanos 4, ou Efésios 12, não lembro agora, mas é um dom, é o dom de contribuição. Tem pessoas que têm esse chamado. Ah pastor, eu não sei qual é o meu chamado. No começo, muitas vezes você não vai ter a exatidão mesmo, você vai estar cego, mas aí você fica ali, até Deus falar com você. O que eu falei de mim? Fiquei anos na igreja, até um dia que Deus falou assim para mim: você não vai fazer nada? Aí eu vi o diácono, eu falei: é ali que o Senhor me quer, né? Vamos lá. Virei diácono, virei líder do diaconato. Aí eu fui me envolvendo com a igreja. Versículo 12, porque o tempo corre. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que ele tornasse a ver. Muitas coisas eu não fiz aqui na igreja, e não deixei outras pessoas fazer, porque eu tenho uma visão.
Muitas circunstâncias e situações aconteceram aqui na igreja, as pessoas às vezes falam, por que o pastor não fez nada? Porque eu tenho uma visão, e eu sei que o diabo está usando aquela circunstância, porque ele não quer que a visão se cumpra. Quantos de vocês não têm essa visão, igreja? Quantos de vocês Deus já não deu visão? Já não mostrou? E às vezes você ainda não entendeu. Às vezes você ainda não tomou uma atitude para alcançar ela. Quantos de vocês já não tiveram essa visão? Saulo teve a visão, ele viu um homem entrando na casa onde ele estava, impondo a mão sobre ele, e ele sabia que ele ia ser curado da cegueira. Ele sabia, ele só estava esperando aquilo acontecer. Mas igreja, muitas vezes nós temos a visão e negligenciamos ela. Não acreditamos nela. Como a Simone já disse, eu já disse, várias pessoas sabem, que às vezes a gente já comentou, nós temos visões para esta igreja. Várias pessoas já teve visões para esta igreja. E nós estamos aguardando elas. Então tem coisas que eu não consigo fazer, porque ainda tem uma visão para se cumprir. Outro dia vieram me falar, pastor, mas não vai atrás de um salão? Eu falei, nós estamos atrás de um salão. Só que Deus já me deu a visão da onde é o salão, de como é o salão, o que tem perto do salão, e em que circunstâncias eu vou estar fazendo isso, e ainda não aconteceu. Então não tem como eu sair fazendo. O povo é mala, mas eu ainda tenho que suportar, eu ainda tenho que aguentar, porque as visões ainda não se cumpriram, as visões ainda não aconteceram, então nós precisamos esperar. Versículo 17, grupo de louvor, já pode subir aqui. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo, e seja cheio do Espírito Santo. Quando Ele te chamar para tomar uma decisão, para ter uma mudança de vida, e para tomar um rumo diferente na tua história, não tenha medo, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o Espírito Santo, Ele vai te dar condições para carregar aquele fardo, Ele vai te dar condições para você cumprir aquele objetivo. Eu nunca esqueço, igreja, o dia que Deus falou para mim assim, abre a igreja, e eu falei, eu não tenho um puto no bolso, não tem como abrir uma igreja, e Ele falou de novo, abre a igreja, e eu fui lá na casa que eu morava antes, tinha um escritório, tinha uma mesa lá, toda cheia, eu gosto de livro, de papel, e tinha lá um monte de anotações minhas, agendas, se vocês subirem na minha sala é do mesmo jeito aqui também. E eu peguei e fui fazendo as contas, preciso de uma mesa de som, preciso de uma caixa, preciso disso, daquilo, 50 mil reais. Falei, Senhor, preciso de 50 mil. Aí eu e a Simone e as meninas fomos num culto, numa igreja, porque nós estávamos sem igreja, nós tínhamos acabado de sair da onde nós estávamos. O pregador falou assim, tem um cara aqui dentro, e Deus mandou dar um recado para ele, que ele fica bem atento e entenda o que eu estou falando. Não é para ele fazer conta, Deus manda ele obedecer, não é fazer conta, que Deus vai suprir as necessidades. E a Simone olhou para mim e falou, é para você. Eu falei, eu sei que é para mim, eu sei, o duro que eu sei que é para mim, porque eu estava recalcitrando contra os aguilhões. Aí um belo de um domingo eu estou lá, o Espírito Santo fala, abre a igreja, e ele falou uma coisa a mais lá, mas eu não vou falar aqui, porque ainda não se cumpriu, eu vou esperar cumprir, aí eu comento. Eu falei, não, eu não vou levantar da cama hoje não, era um domingo, eu falei, esquece, hoje eu vou num culto igual eu fui semana passada,
não vou fazer nada. Daqui a pouco vem a Simone, ó, você acorda, você prepara o culto, porque eu já aluguei umas cadeiras, já mandei mensagem para um povo aí, e alguns já até confirmaram que vai vir. Eu falei, mas onde vai ser esse culto, que eu não tenho onde fazer? Na garagem, lá embaixo de casa. Eu falei, então tá bom, vamos começar a igreja. E começamos a igreja. E Deus capacitou com o Espírito Santo. E pessoas ofertaram, pessoas dizimaram naquela... a Carla acho que vai lembrar, né, que a Carla é mais antiga, né? As pessoas dizimavam e contribuíam numa caixa de sapato, com um furo em cima, igreja. Esse era o nosso gasofilaço. Mas como era bênção aquele tempo, igreja. E resumindo, 3 meses depois, nós demos entrada nessas cadeiras para comprar elas. Nós compramos todo aquele equipamento de som, menos a mesa, porque a mesa já foi renovada. Essas caixas que estão embaixo, todas foram compradas com esse dinheiro de 3 meses. Ou seja, não precisei dos 50 mil que eu fiz as contas. Eu não precisei desembolsar R$1. Sabe por quê? Porque Ele capacita com o Espírito Santo. Vou mudar teu rumo, vou mudar tua direção, vou mudar tudo o que você fez até hoje. Você vai viver uma vida totalmente diferente. Mas eu estou contigo, eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família. Você vai ter paz, você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir. Você vai ter tranquilidade. Se você me obedecer, eu estou contigo. E eu falei, amém, Senhor. Vamos embora nessa jornada. E agora, em maio, vai para 7 anos, né? Porque nós já estamos 6 anos. E o que eu falei ontem para uma pessoa numa festinha que nós estávamos: nunca ninguém vai poder falar para mim, nunca, ninguém, isso é algo que eu vou me gabar o resto da minha vida. Você só é pastor porque eu te ajudei, porque eu te dei uma igreja, eu te dei isso, eu te dei aquilo, porque nunca ninguém me deu nada. Quem me deu foi Cristo. Quem me deu foi o Senhor. Ninguém me falou assim, ó, vai lá nesse salão. Eu tive uma visão de como que era esse salão, como que eu ia entrar. Na visão, o Espírito Santo falou assim para mim: você vai chegar no lugar, o proprietário não está, você vai, igreja, desse jeito. Você vai falar com uma moça que é uma secretária, ela vai te mostrar o salão, você não vai entrar pela porta da frente, você vai entrar por uma porta lateral. Aí a Simone veio e falou: Ju, sonhei que o salão que nós ia ver tinha uma cama dentro. Eu falei, meu Deus, vamos ver salão. Aí nós entrávamos, o cara abria a porta da frente, eu falava, pode fechar, não é aqui. Aí teve um dos salões que eu entrei, igreja, pensa num salão bonito, dentro do meu orçamento, já com os aparelhos de ar-condicionado, salão lindo, tanto é que virou igreja depois lá. Mas a hora que ele abriu para mim entrar, que eu olhei, não tinha uma cama, e entrei pela frente, eu falei, irmão, pode fechar que não é aqui. Ele falou, você é crente, né, é para a igreja, né? Eu falei, é. Ele falou, então não é mesmo, vamos embora, porque quando você já sabe o que você quer. Eu falei, sei. E aí a hora que eu cheguei para ver aquele salão da frente, eu não vim ver esse salão, eu vim ver aquele salão da frente, enorme, lindo também, com umas coisas para fazer, lógico, mas enorme. Eu falei, cara, teu salão é perfeito para nós, só que ele é muito grande, eu tenho 20 pessoas, vai ficar até feio esse tanto de espaço com tão pouca pessoa que eu tenho. Ele falou, vai ali na frente, ó, o salão da frente ali, o cara dividiu o terreno dele, é um salãozinho menor, acho que vai servir para você, para o que você quer. Eu cheguei aqui, falei com a senhora ali no fundo, hoje ela não trabalha mais aqui. Ela falou assim, ó, o proprietário não está, mas eu consigo fazer com que você entre pela lateral do salão, porque tem uma porta, ali é uma porta, igreja, eu fechei. Aqui como fala isso aqui? É um gesso, mas aqui é uma porta, aqui é uma porta, é um portão na verdade. Eu falei, não tem problema, vamos entrar pelo portão lateral. Eu falei, bom, primeira etapa está certo. A hora que nós entramos aí, onde o Mateus e a Viviane estão sentados, tinha uma cama, igreja. A Simone já começou a chorar, eu falei, segura o choro, que agora eu preciso negociar preço. Se ele vê que é aqui, ferrou, ele vai pedir o que ele quiser. Mas nós já sabia, igreja, aqui era o lugar. Esse salão era feio, né, Carla? Lembra? Meu Deus, que salão feio, meu pai amado.
Os portão era verde, uma coisa horrível. Lembra, Arthur? Tudo sujo, sujo. Pensa num lugar sujo, porque aqui era uma fábrica de gesso. Aí eu já tinha negociado, mas ele viajou para a Bahia, ficou 20 dias lá. Eu achei que tinha até dado para trás, só que nesses 20 dias eu tive outro sonho. O Espírito Santo falou assim para mim: pode pedir para ele o que você precisar que ele vai fazer. A hora que ele voltou de viagem, que nós acertamos aluguel, isso e tal, eu falei: cara, você trabalha com gesso, eu queria fechar esse portão e esse portão, fazer uma cruz. Ele falou: eu faço. Eu queria também pintar, porque olha como ele está sujo. Eu vou mandar pintar para você. Eu falei: então tá bom, tá feito, vamos dar andamento. Ele falou: só que para fazer o gesso aqui eu preciso de R$1.500. Eu não tinha, igreja. Eu falei: não tem. Mas eu falei: pode dar andamento, que nós vai dar um jeito de arrumar o dinheiro. Um casal me ligou, falou: pastor, vem almoçar aqui em casa. Fui almoçar lá. A hora que eu estava indo embora, ele sacou um envelope da mão, falou: Tó, não tenho dinheiro, e não é um Pix, nada, mas é um cheque para daqui 45 dias. Só que pode pôr que o cheque vai compensar. Quanto que era o valor, igreja? 1.500. Cheguei ali e falei: você aceita o cheque? Ele falou: aceito. Eu falei: pode fazer, é teu. Quando Deus te chama para uma mudança de vida, para uma mudança de direção, para uma mudança nos seus caminhos, Ele te capacita. Ele te dá condições para você vencer as circunstâncias. Ele te dá condições para você passar os obstáculos. Ele te dá condições para você alcançar aquilo que é necessário. Ah, pastor, mas ainda não se cumpriu tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não. Ainda não se cumpriu aquilo que Ele tem para a sua igreja. Não. Porque Ele tem o tempo dele. E eu não posso tentar ajudar, senão eu vou gerar um problema, senão eu vou gerar uma dificuldade. Se coloque de pé, igreja. Se você quer uma mudança, se você quer uma transformação, pergunte para o Senhor agora, nesta hora: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Que direção que o Senhor quer que eu tome? O que o Senhor quer que eu deixe nesta hora? Para que eu possa viver a tua vontade, o teu querer. E tome uma direção, igreja, assim como Saulo tomou. Saulo nunca mais foi o mesmo. Saulo deixou toda uma vida de glamour para viver uma vida no anonimato de Cristo. Só que hoje, abaixo de Jesus, ele é um dos caras mais falados. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele viveu o Evangelho de Cristo. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. O que você tem que deixar para depois seguir Jesus? O que você tem que abrir mão para depois seguir Jesus? Aquele menino, o menino desse contexto, tinha que deixar o amor à riqueza, porque conforme está escrito em Mateus 6, não dá para servir a dois senhores, você vai desagradar a um. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. O que você tem que deixar? O que você tem que abrir mão para seguir Jesus, igreja? Só te falta uma coisa. Depois, segue Jesus. Igreja, não seja como aquelas pessoas que estavam com Saulo, que ouviram e não entenderam. Que você entenda que certas circunstâncias vão te trazer consequências graves. E Jesus nesta noite está pedindo para você, pelo teu bem,
Não é você que vai ajudar ele, não. É pelo teu bem. Ele entregou o filho dele na cruz pelo teu bem. Ele está falando para mim e para você nesta noite. Só lhe falta uma coisa. Resolve isso e depois me segue. Resolve isso e depois esteja comigo. E igreja, eu posso falar para vocês, aquilo que eu vivo, é melhor estar com Cristo do que com o mundo. É melhor estar aqui neste lugar do que em qualquer outro lugar que você possa estar. É melhor um dia na casa do Senhor do que o resto da tua vida em qualquer outro lugar, igreja. Aqui me trouxe paz, aqui me trouxe alegrias, aqui me trouxe uma família, controle emocional. Aqui me fez enxergar tudo aquilo que era contrário à minha vida, e eu pude fazer como nessa passagem, deixar tudo para poder seguir Jesus. E foi muito melhor. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que te falta, igreja? O que te falta? Ouça a voz do Senhor nesta noite, toma uma decisão. Ah, pastor, mas vai influenciar. Ele vai mandar o Espírito Santo e vai te dar condições de você passar por tudo que tiver que passar. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Amém. Pastora, vem aqui à frente, já passamos uns minutinhos. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo teu tão grande amor por nós, Pai.